Olá, sejam bem-vindos. Eu sou o André Sobreiro e, como vocês vão ver no banner agora, esse é o 5º encontro para estudo desse texto extraordinário de Allan Kardec chamado O Controle Universal do Ensino dos Espíritos, como vocês vão ver no banner também. Eu agradeço a presença de cada um de vocês e aproveito para deixar registrada a minha alegria, né? Eu gravo hoje aqui, 1º de janeiro de 2022, e é com alegria que eu digo aos amigos aí que o nosso estudo número 1, que foi o único que foi lançado, né, que foi o único que foi postado até agora, está com quase 200 acessos, e eu confesso que eu estou muito feliz com essa repercussão boa, né, o número de acessos, e não posso negar que eu estou muito contente com relação a isso. Queria pedir também aos amigos, caso não tenham feito ainda, que se inscrevam no canal, deixe o seu like, compartilhe esse estudo, para que a gente possa estimular o estudo do pensamento de Kardec. Como nós dissemos no primeiro encontro, que o objetivo era fomentar o estudo desse texto. Eu não estou preocupado com divulgação pessoal, eu não estou preocupado com repercussão para o meu nome, para o canal, a gente só está querendo colaborar com o entendimento desse e dos textos de Kardec, de uma forma geral. Então, se você puder, aí deixa o seu like, deixa o seu comentário. Tudo isso é legal para que o canal cresça, não para divulgar o André, mas o canal crescendo, as ideias de Kardec ficam um pouco mais expostas e a gente consegue fazer com que o pensamento de Kardec repercuta um pouco mais e as pessoas se interessem pelo estudo desses textos. Então, vamos retornando ao estudo do controle universal do ensino dos espíritos, com Allan Kardec nos dizendo assim: sabe-se que os espíritos, em virtude da diferença entre suas capacidades, longe se acham de estar individualmente considerados na posse de toda a verdade. Isso aqui é muito tranquilo para a gente entender, e eu poderia ter feito um encaixe aqui com o texto da chamada escala espírita, que vocês vão se lembrar, no Livro dos Espíritos, do item 100 em diante, 100 ao 113, mais especificamente. Esse texto é extraordinário, eu podia encaixar aqui, mas eu vou remeter aos amigos ao estudo desse texto lá no Livro dos Espíritos. Também temos a ideia de realizar um estudo individual sobre esse texto quando esse aqui acabar, né? Nós vamos estar estudando textos individuais de Kardec também, né? Nós temos esse estudo aqui, já temos os slides prontos para um outro estudo, deixa eu ver se eu lembro qual que é aqui. Ah, tá, o princípio da não retrogradação da alma, e podemos estar preparando os slides também para um estudo da escala espírita. Então, a escala espírita ela sempre é lembrada quando a gente fala desse texto aqui, ó. Sabe-se que os espíritos, em virtude da diferença entre suas capacidades, longe se acham de estar individualmente considerados na posse de toda a verdade. Evidentemente, quanto mais evoluído, mais próximo da verdade final, da verdade absoluta, né, daquilo que nós podemos chamar de lei de Deus na sua pureza. E Kardec prossegue que nem a todos é dado penetrar certos mistérios. E nós poderíamos dizer aqui, inclusive, que no nosso nível evolutivo, a nossa penetrabilidade nesses mistérios é extremamente reduzida. Dada a materialidade dos nossos sentidos e mesmo os desencarnados, né, embora no plano espiritual ainda trazemos nós, os espíritos de terceira ordem, os espíritos imperfeitos, trazemos em nós uma materialidade tão grande que, estando no plano espiritual, a gente quer ver as coisas do ponto de vista da matéria. Que é o que a gente vai estudar lá na escala espírita, especificamente no item 101, que é a descrição da chamada terceira ordem, né? Vai ser muito interessante estudar esse texto mais à frente. E Kardec vai prosseguindo, ó. Que o saber de cada um deles é proporcional à sua depuração. O que é a depuração? A sua purificação. Como nós dissemos, nós que temos esse comportamento mais materialista, nós temos muita dificuldade para fazer essa filtragem, né? Os nossos interesses ainda são muito relativos a essa
materialidade do nosso comportamento. Isso acho que é tranquilo para a gente entender. O que às vezes é difícil para alguns entenderem é que lá no plano espiritual isso também acontece. Os espíritos de terceira ordem, os espíritos que têm esse comportamento mais materialista, lá no plano espiritual confundem as coisas, que é uma das características dos espíritos de terceira ordem que Kardec vai dizer, que tem noções muito parcas, muito fracas, muito superficiais da vida espírita, ou seja, da vida no mundo espiritual. E o pouquinho que eles entendem, eles confundem com a vida no plano físico. E aí a gente vai entender determinados espíritos fazendo determinadas colocações em determinadas obras. E quando a gente estudar esse texto lá na escala espírita, a gente vai poder entrar com um pouco mais de profundidade. Que os espíritos vulgares, ou seja, no nosso nível evolutivo, não sabem mais do que muitos homens. E a gente vem num movimento histórico, nos chamados pensamentos religiosos, com essa tendência de achar que são deuses. A gente até deveria usar esse termo no singular, né? É Deus, então Deus se manifestando em todos os lugares. E aqui nós nos lembramos do sistema uni-espírito ou mono-espírito, descrito lá no Livro dos Médiuns, que nós estudamos esse texto, Kardec desmentindo esse sistema lá no Livro dos Médiuns, né? Ou seja, Deus se manifestando em todos os lugares, e nós espíritas que sabemos que não é Deus, que são espíritos, que são almas dos homens que já estiveram entre nós aqui no plano físico, entendemos que não é Deus, mas não fizemos o nosso movimento de desconstrução desse entendimento de que só porque é espírito, ele sabe tudo, tudo tem que ser aceito da forma mais pura possível. A gente já deveria saber que não é assim que acontece. Como Kardec está nos dizendo nesse texto aqui, tem muito espírito lá que sabe menos do que a gente. Tem muito espírito lá mais ignorante do que nós. E ele prossegue. Que entre eles, como entre estes, ou seja, como entre os homens, como entre os espíritos e vice-versa, há presunçosos e sofômanos, que julgam saber o que ignoram. A gente já vai ver o que significa essa palavra aí. Então veja, julgam saber o que ignoram, ou seja, ele acha que sabe aquilo que na verdade ele não sabe, ele desconhece, que é mais ou menos o sentido do sofômano. Mas, quantas vezes nós encontramos nas nossas andanças pela vida, não é só pela atividade espírita, pessoas que se metem a discutir tudo. Se você sentar para falar de filosofia, você fez um estudo profundo do assunto, o cara acha que sabe, acha e se acha no direito de concordar ou discordar de você. Você já leu alguma coisa sobre isso? Não. Não que o fato da gente ter lido determinado texto sobre filosofia, por exemplo, faça de nós donos da verdade, mas a partir do momento em que eu li, eu posso trazer alguma opinião sobre o assunto. E às vezes a pessoa não leu nada, admite que não leu, mas se acha no direito de discutir tudo. Então eu costumo chamar essas pessoas, sem fazer julgamento, de filósofo de esquina. Então, se você discutir filosofia, ele vai entrar na discussão. Ele sabe? Não. Leu alguma coisa? Não, mas ele vai entrar. Se você discutir medicina, claro, nós não somos médicos, mas talvez tenhamos lido alguma coisa, tenhamos feito um estudo na faculdade, na graduação, e visto um pouco de fisiologia, um pouco de determinadas matérias estudadas em medicina, você vai citar alguma coisa, ou mesmo não, que não seja medicina especificamente, mas alguma informação médica, como nós estamos vendo nessa época de pandemia, né? Nós ainda estamos em pandemia, e pautado em ciência, você cita alguma coisa que você viu, que você achou legal, e sempre vai ter alguém para discutir. Ele leu alguma coisa? Não. Leu a notícia que você está discutindo? Não, mas ele se acha no direito de discutir. Então veja, muitos pseudo-sábios, né? Não estou me lembrando aqui desse item em O Livro dos Espíritos, né? Então, vamos lá. O item 100, a descrição da escala, 101, terceira ordem, 102, os espíritos impuros, 103, levianos, salvo engano, no item 104, Kardec vai discutir os pseudo-sábios, 105, os neutros, e 106, né, os batedores e perturbadores. Então, veja que há muitos pseudo-sábios, tanto encarnados quanto desencarnados, e não esqueça desse detalhe, gente. Há também os chamados
espíritos sistemáticos, que eles não estão preocupados com a verdade, eles estão preocupados em defender o sistema dele. Tudo isso tem que ser averiguado quando se pensa em exercício mediúnico, tá? Mas vamos prosseguindo com Kardec aqui. Sistemáticos, acabamos de falar deles, que tomam por verdades as suas ideias. Veja, complementa um pouco o presunçosos, que está aí 2 linhas para cima, ou se você quiser, o presunçosos complementa bem o sentido aqui dos sistemáticos, né? E só para a gente entender, sofômano vem de sofomania, que é o hábito de querer passar por sábio, confiança exagerada. Deixa eu mudar o esquema aqui para vocês poderem ler. Confiança exagerada e extravagante na própria sabedoria, ou seja, é o cidadão que se acha. Eu costumo até brincar que vale a pena para você ganhar muito dinheiro, você comprar esse cidadão pelo que ele vale e vender pelo que ele acha que vale, porque na cabeça dele ele é o cara, ele não tem essa de, nós somos aprendizes, a gente está buscando entender essas teorias, então talvez eu tenha estudado mais do que você, mas não sou dono da verdade, coloco aí o que eu encontrei nos meus estudos. Não. O sofômano é aquele que acha que é o cara, que acha que é o tal. Então veja que tudo vai se encaixando, né? E a palavra, o termo lá, presunçosos, ajuda muito a entender esse estudo ou essa questão dos chamados sistemáticos. E Kardec prossegue. Enfim, que só os espíritos da categoria mais elevada, os que já estão completamente desmaterializados. O que é desmaterializado? Ele já encontrou a verdade absoluta e já filtrou toda a verdade relativa. Vamos nos lembrar de um trechinho da escala espírita, quando Kardec vai nos dizer o seguinte, que muitas vezes os espíritos são extremamente elevados. Nós temos grandes exemplos no estudo da doutrina espírita. Mas, como ainda não são espíritos puros, eles ainda podem trazer nas suas crenças, no seu comportamento, pontos de determinadas culturas onde eles viveram aqui no plano físico, e essas culturas ainda podem afetar a visão, vamos dizer assim, da verdade. Então, você pode ter um espírito, por exemplo, elevadíssimo, mas ele viveu 10, 15, 20 encarnações em determinada cultura, por exemplo, no hinduísmo, e ele vai querer levar hinduísmo para as ideias dele, como ele ainda não é um espírito puro, ele ainda não está totalmente desmaterializado, esse é o sentido de desmaterializado, tá, gente? Ele ainda tem materialidade no comportamento. O que é materialidade? É o apego a essa cultura onde ele viveu. Nós citamos o hinduísmo, pode ser o judaísmo, pode ser o catolicismo, pode ser o protestantismo. Então vamos entendendo que a função do espiritismo não é dar as mãos para determinadas doutrinas, é buscar a verdade. E o espiritismo não se dói e não tem medo da verdade, porque aonde a verdade desmentir o espiritismo, ele vai se adaptar. É interessantíssimo a gente pensar nisso. Mas vamos seguindo com Kardec aqui. Então, ideias e preconceitos terrenos está nesse sentido, né? O espírito pode ter vivido muitas encarnações em determinada cultura e ainda ter dificuldade para se desprender desses conceitos que ele viveu nessa cultura. Nós citamos o exemplo aqui do hinduísmo, poderia ser budismo, poderia ser judaísmo e poderia ser inúmeras outras culturas aí às quais nós nos apegamos em termos de ideia. Deixa eu tirar o banner aqui para continuar. Kardec prossegue. Mas também é sábio que os espíritos que os espíritos enganadores não escrupulizam em tomar nomes que não lhes pertencem para impingirem suas utopias. Isso é muito tranquilo para a gente entender, que nós já devemos ter notícias de espíritos pseudo-sábios, mentirosos, porque se ele está assumindo um nome que não é dele, é óbvio que ele é um mentiroso. Se isso aqui for julgamento, infelizmente eu não tenho como evitar. E esses espíritos tomam nomes que não são deles, nome de personalidade que eles não viveram na encarnação, para poder dar mais moralidade, para poder dar mais confiabilidade, acho que esse é o termo, esquece a moralidade, para dar mais confiabilidade ao seu texto, à sua ideia, à sua teoria. Agora, por isso que nós precisamos nos instruir muito, porque, por exemplo,
Para que um espírito assinando Sócrates seja desmascarado, eu preciso conhecer a filosofia socrática. A maioria de nós não conhece, mas acha que conhece. Ao sofômano, veja. Nesse caso, o sofômano encarnado. Ele acha que está em condições de analisar a filosofia socrática. Ele já leu? Não. Ou então deu uma lida muito superficial, mas acha que é uma grande autoridade. E aí a filosofia do espírito que assina Sócrates é completamente diferente da filosofia socrática lá atrás. E o que acontece? A gente não tem conhecimento para bater de frente. Então a gente acaba aceitando tudo. Por isso que a gente gosta muito daquela ideia que, inclusive, nós usamos como se fosse uma biografia, né, no nosso Facebook, né? O saber liberta. Aquele que se esclarece diminui muito a chance de ser manipulado. E esse caso é típico, gente. Se você não conhece a filosofia socrática, qualquer espírito que escrever bonito, escrever lá termos extraordinários, mas às vezes as ideias não têm consistência nenhuma, não tem nada de relação com a filosofia socrática. Mas por desconhecer a filosofia socrática, as ideias de Sócrates, a gente acaba aceitando. Então veja que é necessário instruir-se. Se você lida com o plano espiritual, instrua-se. E Kardec prossegue. Veja que esse trecho está grifado, não é à toa, né? Evidentemente o grifo é nosso, lá no texto original, no Evangelho segundo o Espiritismo e na Revista Espírita 64, você não vai achar grifado, tá? Daí resulta que, com relação a tudo que seja fora do âmbito do ensino exclusivamente moral, o que significa isso? A moralidade, ela não precisa ser revisada. Por quê? Porque há 2000 anos atrás, o que tinha que ser ensinado sobre moralidade já foi. Em termos morais, queridos, tudo que bate com o chamado Novo Testamento, com o ensino do Cristo, está tudo certo. Então agora a gente está entendendo essa colocação de Kardec. Daí resulta que, com relação a tudo que seja fora do âmbito do ensino exclusivamente moral, por quê? Porque em termos de moralidade, o que tinha que vir já veio, lá com o Cristo. As revelações que cada um possa receber terão caráter individual sem cunho de autenticidade. Queridos, se você esquecer tudo que foi falado nesse estudo, nesses 5 encontros, porque o quinto é esse de hoje, e já está caminhando para o final, guarde esse texto. As revelações que cada um possa receber terão caráter individual sem cunho de autenticidade. Ou seja, chamar de verdade aquilo que é pontual, aquilo que é circunstancial, aquilo que é momentâneo, é ignorância doutrinária. E aqui então a gente encerra esse quinto encontro. Eu agradeço muito a presença dos amigos, repito, estou muito feliz com a repercussão do primeiro vídeo. Já que eu consegui gravar o quinto, está na hora de publicar o segundo, e eu fico com essa folga, né? Fico com 3 vídeos armazenados aí para ir gravando com calma. Repito, se você puder, se inscreve aí no canal, deixa o seu like, deixa o seu joinha, deixa o seu comentário, pode falar o que você achou, mesmo que você não concorde, não tem problema, fala o que você achou e vamos tentando colaborar no entendimento das ideias de Allan Kardec. Obrigadão, gente. Deus abençoe e que seja proveitoso esse nosso esforço para a tentativa de entendimento. Até o próximo.